Estamos chegando com o Cara a Cara com o BG deste sábado. Vamos conversar com o Fernando Bezerra, ex-senador da República, ex-presidente da Confederação Nacional das Indústrias, empresário de sucesso. Doutor Fernando, satisfação recebê-lo no Cara a Cara. Prazer é todo meu. Doutor Fernando, o senhor de Santa Cruz, veio para Natal, sobrinho do Major Teodorico, de família política tradicional. Mas eu já queria pular essa parte e perguntar como é que começou a Ecocil, como é que o senhor chegou na Ecocil? Olha, eu me formei em 65, com Luciano Barros, de quem eu era colega desde o Colégio Marista e Grande, foi um dos maiores amigos da minha vida. E quando eu terminei o curso, eu ganhei uma bolsa para os Estados Unidos, passei um ano na Universidade Americana e voltei para a gente começar uma empresa, engenharia. Nos Estados Unidos eu fiz de administração, de business administration, mas engenharia também. Quando nós voltamos, começamos uma empresa e já naquele tempo se exigia que a empresa tivesse alguma experiência para poder participar das licitações. Foi então que nós constatamos que era impossível quase e descobrimos que a Ecocil, que foi fundada por Luiz de Barros, pai de Luciano, por Roberto Freire e por um comerciante de sucesso aqui em Natal, João Macena, existia e estava arquivada lá. Arquivada porque seu Luiz de Barros e Roberto Freire eram ligados à Dinarte. Naquele tempo, as empresas nasciam e desapareciam com os governos. Ela construiu tudo do governo de Dinarte. Quando a Luiz chegou, fecharam. Nós recuperamos os papéis da empresa e começamos a trabalhar. Há uma coisa interessante, que é a confiança naquele tempo. Nós precisávamos de atestados da Ecocil e procuramos o Dr. Roberto Freire. Ele abriu uma gaveta, tinha papéis assinados em branco por Dinarte Marins, que tinha sido governador do estado. Menino, bata aí o que vocês acham que é e tragam para cá que está. Procurei também Zé Varela, que era governador do estado. A Ecocil tinha construído uma ponte na direção de Macau, que tinha até caído, numa enchente dessa. Ele disse, olha, é verdade, a ponte foi Roberto Freire que construiu. Eu cheguei em Natal, ele disse, Roberto, eu quero fazer uma ponte lá. E ele começou, a ponte fez. Eu digo, se o senhor me dá um atestado, façam e tragam que eu assine. Então, a Ecocil tem atestado de obras dado por dois ex-governadores, Dinarte Marins e Zé Varela. Aonde veio a noção de que Natal precisava de centro comercial? Porque foi através da Ecocil que surgiu o primeiro CCAB Norte, depois o CCB Sul, e foi através da Ecocil que nós tivemos o primeiro shopping em Natal, foi o Natal Shopping. Exatamente. Eu morei nos Estados Unidos e eu vi o grande sucesso que eram os shopping centers. Como a gente tem aquela área, eu imaginei, embora o CCAB não fosse exatamente o modelo de um shopping center. Era o ABC, né? Era uma espécie de centro comercial metido a besta, não era propriamente um shopping center, como fizemos o outro, e aí sim, fizemos o primeiro shopping real de Natal, foi o Natal Shopping, que está funcionando ali na... E também o primeiro da Zona Norte, E também o primeiro da Zona Norte. Tudo foi através da Ecocil. Tudo. Da Zona Norte foi exclusivamente a Ecocil, nós éramos proprietário de 100% da empresa. Como é que o senhor chega à Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte? Reclamando do governo, que não pagava as contas. Isso em que ano, doutor Fernando? Olha, eu fui presidente do sindicato em 78, por aí, 79. O senhor metia a boca no mundo que o governo da Tarcísio Maia não pagava. Eu fui eleito presidente do sindicato, exatamente porque eu consegui juntar a turma para a gente cobrar as contas. Individualizado era mais complicado. E aí eu fui aparecendo, Expedito Amorim achou que eu podia ser o candidato, eu digo, tudo bem, fui. Logo no ano seguinte fui eleito diretor financeiro da CNI e, por último, presidente e fiz o sucessor. O senhor foi presidente da Federação das Indústrias 5 vezes, não é isso? E foi presidente da CNI por 2 Eu acho que sim, fui, mas eu fui o primeiro presidente de uma entidade sindical que limitou os mandatos a 2. Então, naquela época, e somente a CNI fez isso. Meus companheiros diziam, não faça isso. Que no ano passado eles fizeram, né? Pois é, você vê que até agora, Antônio de Oliveira Santos era o presidente da Confederação Nacional do Comércio desde Recife, ele morreu. Recife morreu, ele assumiu, está com 90 e tantos anos, parece que deixou agora. Deixou o ano passado. O ano passado. A agricultura, a mesma coisa, e as entidades de trabalhadores, a mesma coisa. São mandatos intermináveis, isso é muito ruim. Muito ruim, eu acho que a alternância é fundamental. Foi essa posição do senhor na CNI, sua ligação, o senhor era muito próximo da família Alves, que levou o senhor a ser suplente de Garibaldi em 90? Foi isso, sim. Naquele tempo ainda é,
clássico empresário é Financiava. candidato a suplente e financia. E meu raciocínio era o seguinte, eu não saio de Natal, eu não queria sair de Natal, e isso me confere algum prestígio. E eu aceitei. Só que eu não imaginava que Garibaldi ia ser candidato a governador. E Quando ao o senhor foi ser suplente fazê-lo- em 90, não existia esse projeto 94, não? Não. E durante o processo, Garibaldi, pelo menos, eu não sei se era a manha dele, Garibaldi é manhoso, né? Ele dizia que não queria, mas terminou sendo governador e eu me vi, de repente, senador sem ter um voto sequer. E aí, em 98, o senhor é candidato de fato a senador. Era Garibaldi costurando e Fernando dando nó. Exatamente. Não era isso? Isso. Eu já era presidente da CNI, eu tinha ligações com grandes empresários do país, como Antônio Hermílio de Moraes, Emília Dobrecht, Jorge Gerdau, e ele me chamaram e disse, olha, nós queremos que você seja senador. Continue senador, você é o representante da indústria brasileira no Senado. E eu digo, olha, uma campanha custa muito dinheiro, nós ajudamos, nós bancamos. E me ajudaram bastante. Eu tive uma votação expressiva em 98, graças a O senhor Garibaldi. bateu o recorde de votos em 98. Bati, mas eu comecei a campanha, eu tinha 1% e Carlos Alberto, que era o meu adversário, estamos aqui na casa dele, né? Ele tinha 58%, uma coisa desse tipo. E foi ele, Carlos Alberto, infelizmente, teve a doença, É. e a doença, em vez de funcionar como uma coisa de pena porque ele estava doente, Impulsionou a impulsionou a candidatura candidatura. Porque quem não se recorda, Carlos Alberto chegava de cadeira de roda nos comícios Era. e a população de Natal levantava a cadeira de roda e levava Carlos Alberto para o palanque. É verdade. Subia a escada com Carlos Mas Alberto. houve também o fato de que a população percebeu que poderia eleger um senador que não terminaria o mandato. E, na verdade, ele morreu muito cedo, não é? Depois você Eu elegeu me dava deputado muito federal. bem com ele, é verdade. Deputado federal, depois veio a falecer. Então, Fernando, o senhor... A mosca azul picou o senhor, a política? O senhor, de repente, achou que podia ser o governador do Estado? Monta uma superestrutura com apoio de quem eram seus adversários, porque o senhor sempre foi, entre aspas, inimigo da família Maia, e o senhor foi ser apoiado, o governador do Estado, por José Agripino, naquela toda estrutura política. Era imbatível. O senhor era líder das pesquisas, com a grande coligação. Eu era o Carlos Alberto da época, estava liderando as O pesquisas que foi que terminei deu em outro errado lugar. em 2002? Olha, eu acho que foi, primeiro, uma campanha difamatória, de uma coisa que me marcou muito, essa questão da Metasa. Eu estava... Falando da Metasa especificamente, foi usado maciçamente nos veículos dos Alves, dos Alves, E principalmente, todo mundo que era contra que mim. o senhor tinha dado um desfalque na Metasa, Pois tinha é. falido a Metasa. É. O senhor nunca foi condenado por isso. Aliás, o senhor depois recebeu um atestado. Não, eu nunca fui processado por qualquer coisa na minha vida. O caso da Metasa, eu era muito amigo de Marcelo Porto, já falecido. E Marcelo disse, Fernando, você não quer se associar a mim, não? A gente tem a possibilidade de recuperar o minério do tungstênio, a xelita, que era do avô dele, o velho Tomás Salustino. Eu digo, Marcelo, como é? Não, e fui sócio dele. Mas quando eu entrei no Senado, e exatamente 2 anos antes de ter a denúncia da Metasa, eu saí, Marcelo, eu não quero mais ficar. E o negócio era tão pequeno, eu não tenho dinheiro para lhe pagar, eu não quero nem onde estou, não, pode ficar com minha parte aí. Eu tinha botado muito pouco, ficou por isso mesmo. E aí veio A campanha, a campanha, veio um processo. tiraram contra... do bolso a questão da Metasa. Exatamente. E eu nunca tive um processo. Mas aquilo fez um Tanto- strike no senhor. Foi fundamental, eu perdi a eleição por conta daquilo ali. Sequer foi ao segundo turno, foi Vilma e Fernando Exatamente. Freire. Tanto que o Procurador-Geral da República era Geraldo Brindeiro, conhecido como Engavetador-Geral da República. Ele me deu um parecer de 12 laudas dizendo que eu era inocente de tudo. Eu guardei isso, não disse nada a ninguém. Assumiu Cláudio Fonteles, que era o procurador do PT, já no governo do PT. Eu procurei esse senhor, disse, doutor Cláudio, só ele vascaíno doente. E a galera fez, saudações vascaínas. Eu digo, eu sou Vasco também, né? Aí eu disse, doutor Cláudio, o senhor assumiu agora, eu vim aqui lhe pedir para o senhor reabrir um processo que existiu contra mim aqui. E há um parecer do procurador, eu queria ter o seu. Pois não, senador, o senhor pode ter. E uma semana depois eu chego no meu gabinete, tem um envelope, eu abri, ele dizendo que ratificava. Era o tudo. nada consta. Era. Eu voltei a ele para agradecer e dizer, mas tem um processo em Natal. Ele disse, olha, o Ministério Público é independente, mas eu vou ligar. Ligou, mas
era um procurador aqui chamado Fábio Venzon. E eu, o processo rolando aqui, eu fui lá no gabinete, eu acho que eu perdi o juízo. E ela disse, olha, doutor, ou o senhor me acusa para me dar o direito de me defender, eu vou dizer que o senhor está agindo de má fé ou que o senhor é incompetente. E eu vou fazer, dentro de uma semana, eu faço um discurso no Senado dizendo exatamente o que eu estou lhe dizendo aqui. Ele ficou assustado assim. O senhor sabe que... Não, eu quero que você me acuse, eu não tenho direito de me defender. Quando eu desci as escadas da Procuradoria, fiquei rindo comigo mesmo, mas eu sou muito doido. Dá um prazo ao Procurador da República. 30 dias depois eu voltei lá, aí já calmo. Doutor Fábio, o senhor terminou o seu parecer sobre mim? Não, o senhor está vendo minha mesa aqui, me diga uma coisa, quantos anos você tem? Ele deu a idade dele, você tem a idade de ser meu filho. O que é que você acha de seu pai com uma espada na cabeça? É o que você está fazendo comigo. Uma semana depois ele me deu um parecer, dizendo que eu não tinha nada, e eu nunca tive um processo. Eu queria que ele dissesse, que me acusasse para ter o direito de me defender. Deixou alguma marca, doutor Fernando, naquela campanha de 2002? Olha, ele deixou, é muito ruim, a família sofreu muito com isso, né? Você ser acusado de ladrão, aí passa sem o você processo, ter nada. Depois nada. Nada, ninguém diz nada. Há um detalhe, a Veja, que tinha me atacado duramente, eu fui à Veja com Ney Figueiredo, eu não me recordo o nome do editor da Veja. O cara pensou que eu ia lá brigar com ele. Eu disse, olha, eu vim aqui só contar uma história. Aí contei a história toda. O senhor não vai processar a revista? Eu disse, não vou não. Se vocês quiserem dar alguma coisa desse, se não quiserem, fica por isso mesmo. E eles deram, né? Deram uma página inteira. Foi. Eu acho que é uma coisa inédita. A Veja deu uma página inteira e eu nunca processei a Veja. Em 2006, o senhor foi candidato à reeleição ao Senado, porque o senhor perdeu para o governo, mas tinha 4 anos de mandato. Perdi por 1, pouco Aí por se cento. junta, desta vez, os Alves, É de verdade. quem sempre foi adversário. É. Os Maia, que lhe apoiaram em 2002. Ficaram contra. Dessa vez o senhor era o favorito. E perdeu na reta no último 1, dia da eleição. pouco por cento. Eu estava na véspera da eleição, eu ganhava por 8. E a Agnello era seu suplente. Né? Nessa última, não. Ou era? Não, era. ele foi... Ele foi na primeira. É. Tá certo? Perdi a eleição. É duro. Perder é sempre ruim, né? Mas hoje eu agradeço muito a Deus por ter perdido, porque foi a oportunidade para eu voltar para casa, para a minha família, para os meus negócios. E havia os meninos são meus filhos. Essa né? eleição foi em 2006. 2006. Em 2008, o senhor deu uma entrevista muito pesada, muito franca, se eu não me engano, ou foi a Tribuna ou foi o Portal no Minuto, eu não me recordo, eu tenho isso na memória. E o senhor disse naquela oportunidade, além de o senhor ter feito um desabafo, foi uma entrevista pesada, o senhor disse que tinha deixado a política e cumpriu, né? Cumpri, deixei definitivamente, fui várias vezes convidado a ser candidato. E na última eleição, eu ia fazendo uma maluquice, né? Eu digo, Queriam que o senhor fosse candidato ao governo em 2014. eu né? ia ser candidato a deputado estadual. Aí Candido disse, você está doido, minha mulher? Eu digo, eu vou ter que ficar em casa mesmo. Eu queria, porque era em Natal, eu digo, vou para essa Assembleia para perturbar lá, dizer o que eu penso. Mas prevaleceu o bom senso, eu não fui candidato, nem serei candidato a nada, E até aí, porque eu estou com 78 O anos. senhor também teve um irmão do senhor, Lauro Bezerra, eleito deputado estadual por 2 vezes, né? E meu irmão mais velho, que morreu muito cedo, foi presidente do ABC, Aloysio Bezerra, morreu aos 51 anos, foi deputado estadual, líder do governo na época contra Dinarte Mariz, foi deputado federal e deixou a política pela doença que nós fizemos por nós e veio a falecer com 51 anos de Ô, idade. Fernando, o senhor, a vida toda aliado dos Alves, amigo dos Alves, Continuo amigo deles todos. continua amigo, mas como foi nesse momento de ver os Alves, não só adversário, mas botando na sua jugular? Olha, é uma coisa meio... é ruim, sabe? Mas é parte da política, paciência, né? Eles tinham um candidato e eu era candidato. Eu não devia ter sido candidato, devido ao desgaste que tinha lá. Mas essa coisa de pesquisa engana muito. Eu apareci nas pesquisas como o grande ganhador da eleição, fiquei em 3º lugar. Vilma em primeiro, Fernando Freire em segundo e eu Vilma, que era a azarona da campanha de 2012. É verdade. Não, É não verdade. tinha estrutura nenhuma, acabou eleito. Nenhum e ganhou a eleição folgadamente. Vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo, na volta vamos falar da passagem dele pelo Senado, os projetos, os folclores, vamos também falar do Jardim da Infância, dos grandes amigos e da família. Estamos voltando com o Cara a Cara com o BG deste sábado, conversando com o ex-senador Fernando Bezerra. Senador, a gente falou das campanhas, falamos das derrotas, agora vamos falar da sua parte positiva. O senhor assume o mandato de senador da República,
o senhor consegue ser líder do governo FHC e do governo Lula. O senhor foi líder de 2 governos antagônicos. Verdade. Nem eu sei explicar. O senhor também foi ministro da República. Vamos falar um pouco dessa passagem de ministro e se realmente o cara fica se achando superior com todo esse poder na mão. Não. Eu, quando cheguei a Brasília, eu sou um cara que aprendi a trabalhar desde cedo, tinha que trabalhar. E tanto que Brasília, não digo isso como uma coisa demagógica, até porque eu estou fora de política. Eu ia dormir todo dia, por volta da meia-noite, e 9 horas da manhã eu estava no Senado, todos os dias. Quando a primeira atitude minha, Sarney, o presidente, saiu, estava para ser votada a lei de patente. Presidente do Senado, o senhor foi o relator da lei de patente, né? Fui relator da lei de patente. Na verdade, se eu fosse um sujeito marqueteiro bom, devia se chamar Lei Fernando Bezerra. Porque eu modifiquei o projeto em mais de 25 artigos e passou a ser um novo projeto de lei. Mas eu não fiz. E eu não entendia nada disso aí. Quando eu vi o que era patente, eu fiquei assustado. Pô, eu fui pedir porque era uma coisa ligada à área empresarial. Sarney me deu. E eu fiz. Como fui relator de vários outros projetos importantes da lei de telecomunicações, o Código de Mineração Brasileiro, ainda vigente, foi praticamente todo da minha autoria. A lei de comunicações, que tornou universal as comunicações, bem fez. A lei que criou o sistema financeiro imobiliário também foi comigo. Então eu tive uma atuação muito grande. E aí Fernando Henrique me convida para ser líder do governo. Aliás, foi Jader Barbalho, me chama na casa dele. Fernando, você tem que ser... Mas, rapaz, eu não sei nem fazer discurso. Não, tem que ser. E lá fui eu. Mal estava aprendendo o ofício de ser líder do governo. O senhor não sabia, mas se destacou como líder. Mas no governo Fernando Henrique, muito pouco. Eu estava em Paris, quando toco o telefone de madrugada. Madrugada lá. Aqui ainda, a diferença de horário de 5 horas, o Palácio do Planalto quer falar com o senhor. Meu amigo, você vem me acordar para me passar trote uma hora dessa, e desliguei o telefone. E aí ele toca o telefone de novo. Senador, é o presidente da República que quer falar com o senhor, não é trote, não. Aí eu fiquei, pronto. Agora eu atendo. Era Fernando Henrique me convidando para ser ministro da Integração Nacional. Eu digo, presidente, que ministério é esse? Não, você tem que vir conversar com o senhor já era líder, né? Era líder. E quando eu voltei, fui conversar com o Pedro Parente. E uma das coisas que eu exigi é que o Banco do Nordeste, o recurso do Banco do Nordeste, no qual o senhor passou por ele. Exato. Mas aí Malan resistiu, dizendo que não, tinha que ser mas passou os fundos constitucionais para o Ministério. E eu aceitei e me dediquei, trabalhei até que houve essa coisa. Ele me pediu para ficar. Eu tenho uma carta de Fernando Henrique sobre a questão da metade dizendo o seguinte, que me reconheci como um homem honrado e honesto, quer na iniciativa privada, quer na vida pública. E aí o PSDB perde a campanha de 2002, o senhor perde a campanha do governo aqui, porém o senhor se torna líder de Lula no Senado também. Vem a Luiz Mercadante e disse, Fernando, eu queria que você fosse vice-líder. Eu digo, rapaz, eu era líder do governo de Fernando Henrique, fui ministro. Tá bom. Vice-líder não é muita coisa. Não. Até que um dia ele me chama, disse, o presidente quer falar com você. Eu vou com você. Quando eu cheguei lá, ele me convidando para eu ser líder no Congresso Nacional. E aí é uma coisa engraçada. Não sei nem se devo contar, mas é muito engraçado. A primeira reunião que eu fui como líder do governo, no Palácio, para se discutir a LDO, a Lei da Diretriz Orçamentária, que era uma competência do Congresso Nacional. E Lula na cabeceira, estava Zé de Alencar, que era o vice-presidente da República, estava Palocci, que era o ministro da Fazenda, Guido Mantega era ministro do Planejamento, que era quem cuidava da elaboração do orçamento. O senhor se livrou mesmo. E estava o líder do governo na Câmara, que era um baixinho que chamava deputado Luizinho, era bem pequenininho ele. Eu e Mercadante, e Lula já impaciente, sou Mantega. Me diga aí logo que diabo é esse negócio de... Lei de Diretriz Orçamentária. Não, era o superávit primário anticíclico. Lula disse, me explique. Lula era brilhante, viu? O senhor viveu com os dois? Convivi. Quem era, na opinião do senhor? Mais inteligente e mais... Lula. Lula. Lula não leu 3 livros, Fernando Henrique escreveu mais de 30. Agora, Lula era brilhante. Ele chegou e disse, me explique. Veja que frase inteligente. Porque se eu entender, todo mundo vai entender. Ou seja, eu sou povão, me explique. Guido começou, ele disse,
vida. É muita conversa para pouco resultado. O termo não foi bem esse, não. Sabe? Foi um pouco mais grosseiro. Quando eu voltei para o Senado, eu me dei uma risada enorme, porque o presidente da República, por mais irreverente que seja, é um negócio chocante se você entra com a linguagem chula. E ele tem uma postura... Ele teve uma linguagem chula e houve um silêncio absoluto. Ninguém achou graça nesse negócio, pelo respeito ao presidente da República. O senhor viajou com os dois, né? Viajei. Viajei com o Fernando Henrique algumas vezes, inclusive para o Japão. No avião oficial, né? No avião era o antigo sucatão. O senhor contou uma história dessa viagem do Japão do ex-governador Siqueira Campos, né? Astuto, e mandou confeccionar os cartões em japonês, né? Em japonês. Ele era o governador e estava na comitiva com o presidente, ou encontrou-se lá que ele queria pegar financiamento do Exim Bank, alguma coisa parecida disso aí. E à noite houve uma recepção no Palácio Imperial para o imperador, estava tocando a orquestra do imperador, que só toca para ele, tocando Festa do Interior quando nós entramos. Né? Todo mundo de smoke. E incorporou-se à comitiva Zico, jogador de futebol. O embaixador brasileiro, né? Nós fomos na comitiva, todo mundo, e eu, lá para as tantas, acabou o jantar, e o imperador foi para um grande salão onde nós podíamos cumprimentá-lo, e tinha drinks, etc. Foi aí que... O que... imperador você tem que ter todo um ritual. O imperador, até antes da guerra, o povo japonês não podia olhar nos olhos do imperador. Era uma figura sagrada. E o cumprimento do imperador é um negócio muito delicado. Isso veio depois da democracia que vem caminhando. Mas o Siqueira, que era um sujeito muito astuto, muito sabido, ele pegou, aproveitou e deu um cartão de visita ao imperador. Isso em japonês. Foi mais um engraçado. Aí ele chegou no carro e disse, Tasso, empurrei um cartão no imperador. Empurrei, eu os termos, né? Para conseguir algum dinheiro disso aí. E o senhor também viajou com o Lula já no avião novo, né? Viajei. Lula tomava uma mesmo, doutor Fernando? Tomava, mas você não tomava. Eu tenho uma história também muito engraçada. Nós fomos ao enterro de Mário Covas, de São Paulo. E ele me convidou, eu fui com ele no avião. E na saída de São Paulo, ele veio ajudando de ordem e nos convidou para irmos na cabine com o presidente. E lá chegando, o Lula estava tomando uísque. Vamos tomar uísque, pessoal. Estava tomando. Quem vinha? Era Furlan, que era ministro de. Não sei o que lá. Era Furlan, que era da Sadia, exatamente. E aí, Furlan chateando Lula, querendo conversar sério. Né? Presidente, o senhor sabe, esse negócio do papel, o senhor tem que conversar com o Palocci para tirar o imposto do papel. Que diabo vale a pena o papel higiênico? Né? O papel higiênico, Lula disse, Fulano, temos que tratar bem o do povo, né? Doutor Fernando, o senhor vive próximo à política potiguar desde os anos 60. Qual foi, na sua concepção, o maior governador e aquele governador desbravador? São duas perguntas. Alves, esse foi o maior? Disparadamente. E desbravador também? Também, tudo. A Luiz Alves marcou a história do Rio Grande do Norte. Foi o governador mais competente que o Rio Grande do Norte teve. Todas as coisas modernas que o Rio Grande do Norte teve foram trazidas por Aloysio. Depois veio o mesmismo. Eu fui secretário de Monsenhor Alfredo Gugel, que sucedeu a Aloysio. Eu era um menino quase, tinha voltado dos Estados Unidos, fui diretor do DR. Né? Governador honesto, correto, mas aquele governador que fazia o quê? Vamos fazer estrada, vamos fazer isso. A Luiz Alves trouxe energia, trouxe comunicações, eu entrevistei Abelírio Rocha, Geraldo Melo, Manel de Brito, todos eles falaram que a Luiz Alves foi o maior governador. Teve um segundo governador, foi pouco compreendido, mas era um homem criativo e também um homem de bem, Cortês Pereira. Os outros, com todo respeito, todos os meus amigos, foram o governo do mesmismo. Garibaldi fez as adutoras. Você leva água é mais que uma obrigação, tá certo? O governo de Zé Agripino não teve muita coisa, não tenho críticas, mas não foram governos criativos e que realmente mudaram o Rio Grande do Norte como mudou a Luiz Alves. O senhor foi do Jardim da Infância também, né? Do início, né? Do velho Jardim da Infância. E aquele seu ciclo de amizade do Jardim da Infância o senhor carregou por toda a vida, né? Mas muitos já morreram, olha. Mas os filhos são amigos do senhor, dos seus filhos? São alguns. Mas Iberê, Ismael Vanderlei, Zeca Silvério, Passos, Zeca Passo, Luciano, Nélio Nélio, Dei. Morreu muita gente já. Eu me encontrei com o Marcos Santos, que é meu amigo.
rapaz, vamos fazer um almoço da gente, porque só temos nós dois aqui. Você vai morrer com 98 e eu com 110, ele dizendo, né? O resto vai se acabar. Tem José, que é primo dele, José Santos, ele disse, José vai antes da gente, não tenha dúvida, o Jardim vai brincar lá em cima agora. Dona Candinha, onde é que aparece na sua vida? Olha, quando eu estava na escola de engenharia, no último ano, eu já estava namorando com Candinha. E aí houve uma coisa engraçada, eu ganhei essa bolsa para os Estados Unidos, mas era liso de passar veneno, não tinha dinheiro para comprar uma passagem. Apesar de ser uma família tradicional, o dinheiro era Aí curto? meu irmão disse, case que eu lhe dou a passagem. Uma passagem de avião para os Estados Unidos é um negócio do outro mundo. E eu digo a ela, brincando, só casei porque meu irmão lhe deu a passagem. Que eu fui com ela para os Estados Unidos, passei um ano lá com ela. Estou casado esse ano, vão fazer 54 anos que eu estou casado. Mais os 4 de namoro, 58. Eu já devia pegar nessa reforma da Previdência e botar alguma coisa para eu me aposentar como casado. Doutor Fernando, qual a análise que o senhor faz hoje? O senhor diz muito em várias entrevistas que dá graças a Deus de ter deixado a política, né? E o senhor manteve a palavra e mais nunca se candidatou, apesar que em 2014 tentaram lhe colocar como candidato ao governo, na eleição do ano passado também mexeram. E eu quase ia, viu? Em 2014? 2014, graças a Deus, porque eu tinha criado, eu não tinha dito não definitivo, havia uma pressão muito grande, até que eu comecei, inclusive, a pensar as coisas do Rio Grande do Norte. Eu conversei com várias pessoas, Ivanildo Rego, eu não me interessava partido, pessoas que sabiam. Fui olhar o Rio Grande do Norte, o que é que eu faço se eu for governador do Estado? Tá certo? Mas, felizmente, prevaleceu o bom senso e o candidato foi Henrique. Para finalizar, como homem privado, empresário, como homem público, quais as duas maiores realizações de Fernando Bezerra, seja no mundo empresário ou seja no mundo político? Rapaz, eu nem sei, o mundo político é mais claro. Eu vivi intensamente, eu digo que às vezes eu vivi além da cronologia do tempo. Foram 12 porque eu sei anos, de né? chegar a 12 anos, você chegar no Senado em pouco tempo, ser líder do governo, depois ser ministro de Estado, depois líder de outro governo, fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. E os projetos da área econômica mais importantes passaram por mim. O senhor deve se recordar que o senhor estava entre os 10 mais influentes do Congresso. Apareceu várias vezes. Na Veja. E aquela pesquisa que é feita por uma entidade sindical. O IAP, alguma coisa assim, né? DIAP. E com relação ao setor privado, nós fomos pioneiros em muitas coisas. 2 shopping centers, os 2 primeiros shopping centers do Rio Grande do Norte, fomos nós que fizemos. Meus filhos hoje dirigem os negócios todos, não é? Mas nós, muita coisa, a ponte de Igapó, eu fiz a ponte de Igapó quando eu era diretor no governo do Monsenhor Valfredo. Só a ida, que hoje é só a ida, né? E fiz depois o alagamento do governo de Geraldo Melaí como empresário, junto com uma construtora dessas grandes aí, a Equacil se associou. Então a gente tem uma presença também marcante. Foi a construtora das adutoras, né? Algumas. A Equacil tem mais de 70 anos, é uma das empresas mais antigas do Brasil. Foi fundada em 1948, 28 de setembro de 48. Então Doutor Fernando, deixa eu dizer da satisfação de tê-lo recebido. Infelizmente o nosso tempo é curto e nós estamos chegando ao final. É muita história para pouco tempo. Tá bom. Eu agradeço muito. Demorei muita vida, você já me deu um carão logo na chegada, fez muito bem ter dado. Eu estou às suas ordens, quando você quiser que eu venha de novo aqui conversar com você, será um grande prazer. Prazer meu. E agradeço a paciência dos ouvintes em me ouvir aqui. Bom demais o cara a cara com o BG, por isso que cada sábado que passa a gente vai aumentando nossa audiência. Muito obrigado a vocês todos e nós voltamos sábado que vem.